Boa noite, gente. Graças a Deus que nós estamos aqui essa noite mais uma vez, amém? Certamente não tinha lugar melhor para a gente estar, né? Do que na casa do nosso Deus, do que podendo louvar ao nome dele que é santo, podendo estar na tua presença e sabendo que Deus, ainda que a gente prepare um culto para Ele, né? Ainda que a gente se esmere para organizar a transmissão, para você que está aí em casa, podendo acompanhar online, a gente organizar a iluminação, organizar o louvor, ainda que a gente faça tudo isso para o Senhor, e esse culto é só para Ele é misericordioso e bom demais para usar o culto que é para Ele para falar com a gente, não é verdade? E isso é bênção, isso é alegria para nós, ter a certeza de que Deus separa um momento como esse para edificar a minha e a sua vida. Então eu queria que a gente orasse mais uma vez, bem de uma forma mais sucinta, mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a você colocar a mão no seu coração, não que há algum misticismo nisso, não que faça alguma diferença, mas eu quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração enquanto nós estivermos orando, e que você faça aí a sua oração, falando assim: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Coloca a sua mão aí no coração, vamos orar. Deus, mais uma vez, muito obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado que nós estamos aqui, Senhor, porque é o momento da Tua Palavra, é o momento do Senhor falar. E nós colocamos a mão no nosso peito aqui essa noite para dizer que o nosso coração é Teu, Pai. E nós queremos cerrar os nossos ouvidos à nossa própria voz, queremos cerrar os nossos ouvidos à voz do inimigo, a qualquer coisa que venha querer nos atrapalhar, mas nós queremos que seja cativa a Tua presença, a nossa atenção, os nossos ouvidos, Deus, e que o Senhor faça do nosso coração uma terra fofa, uma terra fértil, para receber a Tua santa palavra aqui essa noite. Deus, o nosso coração é Teu e nós queremos ouvir a Tua voz. Ainda, Deus, que eu seja pecador e falho, eu clamo para que o Senhor faça aqui a obra que o Senhor preparou para fazer e fale o coração da Tua igreja, fale o coração de cada um de nós, seja na forma individual, nas particularidades que cada um precisa tratar, ouvir, Deus, que seja mexido no coração, mas também no coletivo, para que nós como igreja sejamos abençoados e possamos sair daqui mais convictos daquilo que nós somos no Senhor, possamos sair daqui mais convictos de quem é o Senhor, do que o Senhor faz por nós e fez, e do Teu amor por nós, Deus, e da nossa entrega a Ti. Ser conosco nessa hora e fala ao nosso coração para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Queridos, abre a sua Bíblia em qual livro que a gente está lendo? Qual? Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 4. Eu espero de verdade que vocês ainda não estejam cansados, pois a gente ainda está apenas começando essa nossa jornada pelo Sermão do Monte. A gente viu só uma introdução, a gente viu a primeira bem-aventurança na semana passada, e hoje nós vamos ver a segunda. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos falar mais uma vez, todos? Graças a Deus por isso. Queridos, é imprescindível falar aqui que nesse início de caminhada com a juventude, nesse início de ano, essa repaginada, essa novidade, esse ano novo que nós estamos vivendo com a juventude, tem ficado bem fácil a gente perceber que há uma pauta que Deus tem preparado, que Deus colocou como pano de fundo na nossa caminhada para esse ano, que é o discipulado. A gente tem falado muito sobre discipulado na liderança, nas nossas reuniões, no tempo que a gente ora, no tempo que a gente compartilha, o tempo todo a gente está voltando nesse tema, e tem sido fácil notar o quanto Deus tem trabalhado no nosso meio a questão do ser discípulo. E as bem-aventuranças vêm de encontro com essa temática. Tem tudo a ver com isso, pois nós já vimos que elas são o resultado ou a descrição daquele que caminha com Jesus, e que cada uma delas se tornam ainda mais evidente à medida que a gente vive mais e mais intimamente com Deus. Nós já vimos aqui, queridos, que as bem-aventuranças, elas descrevem o discípulo que anda em intimidade com Cristo. Amém? Estamos juntos até aí, nós estamos lembrando disso. São características, queridos, que o Espírito produz em nós, que elas são incapazes de serem geradas naturalmente, e por isso nós precisamos ser discípulos para termos essas bem-aventuranças, para vivermos isso.
E nesses versos das bem-aventuranças, nós vemos Jesus ensinando sobre o que verdadeiramente alegra o discípulo de Jesus. Nós vemos nesses versículos qual é, de fato, a verdadeira alegria, a verdadeira realização, o verdadeiro senso de completude, de plenitude do discípulo de Jesus. O que de fato nos completa, nos faz plenos. E como eu disse aqui na semana passada, como foi muito bem interpretado pelos nossos irmãos do passado, a plenitude da nossa realização, ou seja, a finalidade para que nós existimos, para que nós somos feitos, foi para glorificar a Deus e para gozá-lo eternamente. Então nós somos feitos para a alegria de fato, mas a alegria no Senhor. E nós vimos aqui também que a verdadeira felicidade, ela não está centrada na posse das bênçãos. A verdadeira felicidade do discípulo, ela não se encontra centrada naquilo que nós recebemos, naquilo que é o objeto da bênção para nós, na posse das bênçãos, mas sim na intimidade com o abençoador. É na intimidade com aquele que abençoa que nós somos verdadeiramente felizes, verdadeiramente alegres. E é então isso que Jesus está dando o caminho aqui. As bem-aventuranças, Jesus está mostrando o caminho para a intimidade com Ele e, consequentemente, o caminho do discípulo para a felicidade. O caminho do discípulo para encontrar essa verdadeira felicidade. E essa segunda bem-aventurança aqui, queridos, assim como a primeira, ela é uma característica que claramente nos distingue daqueles que não receberam o reino de Deus ainda. Elas são espirituais, como eu falei. Daqueles que não vivem debaixo do senhorio de Jesus, mas conduzem suas vidas com base na narrativa cultural do nosso tempo. Ou seja, ela é uma característica bem ao contrário do nosso tempo. Talvez a opinião hoje que nós vamos ouvir por aí, talvez a opinião corriqueira na nossa cultura hoje, na nossa sociedade, a opinião geral no mundo, a opinião mundana, seja que as coisas já são bastante ruins para que a gente fique procurando tribulações. Sendo assim, nós devemos viver sendo felizes, o máximo que a gente puder. Seja feliz, querido. Aquilo que te faz feliz, viva. Faça. Não perca tempo. Se te faz feliz, tem um memezinho na internet, né? Se te faz feliz, como é que é? Eu já vi uma coisa assim, se te faz feliz, é bom, assinado Satanás, uma coisa assim. A narrativa do nosso tempo é isso, a gente já é sofrido demais, já tem muita coisa ruim, para que a gente ainda vai chorar? Não, a gente tem mais é que ser feliz. Eu lembrei daquela música do Lulu Santos, uma música do Lulu Santos antiga, que diz assim, que hoje o tempo voa, vamos viver tudo que há para viver. Como é que ele fala? Vamos viver tudo, hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Olha aí, o hino do tempo atual. Essa característica de Jesus é completamente ao contrário do que ele fala. Ainda além disso, dessa narrativa que fala que nós temos que ser felizes, custe o que custar, que aquilo que te faz feliz, você tem que aproveitar, vamos nos permitir, se permita, aquilo que te faz feliz é bom. Além disso, ainda no passado houve algumas culturas, e talvez nós provamos ainda um pouco disso, de algumas culturas, em que a figura paterna na casa fala assim, não, o choro não é bom. Não chora não, meu filho, você não chora, não precisa chorar. Não chora não. Homem não chora. Esse tipo de coisa que já foi dito no passado e que talvez alguns hoje acreditam nisso. E talvez esse é o motivo pelo qual nós às vezes nos envergonhamos de chorar em público. Muitos de nós aqui, talvez você vai conversar com alguém, se vem aquela vontade de chorar, a gente se sente um pouco envergonhado, um pouco embaraçado, ainda mais em um outro ambiente, Às vezes, sei lá, você tem alguma coisa para falar com o seu chefe no trabalho, você fica muito nervoso, dá vontade de chorar, já passou por isso? Dá uma vergonha, dá uma dificuldade. Por quê? Porque a gente tem essa cultura, talvez assim, poxa, chorar não é um negócio legal. Chorar não é algo bom. Nós temos que ser felizes. Mas Jesus vem e nos diz assim, felizes são os que choram. Felizes são os que choram. É um grande paradoxo que Jesus diz aqui. É algo muito contrário. E aí, queridos, eu fico pensando assim, que choro é esse que Jesus está falando? Qual é esse tipo de choro? O que Jesus quis dizer com felizes são os que choram?
que tipo é de tristeza que nos leva a chorar, que pode trazer alguma felicidade para nós. Que tipo de tristeza é essa? E talvez você está pensando assim, mas talvez Jesus não falou um choro de tristeza, né? Porque muitos de nós podemos estar pensando aí que a gente às vezes chora de raiva, né? Ou chora de alegria. Você já chorou de tanto dar risada? Eu já chorei de dar risada. É terrível, né? É uma sensação horrível. Você não quer mais isso, não sabe se chora ou se ri, né? Chorar de dar risada. Tem gente que já chorou de raiva, Graças a Deus, nunca chorei de raiva, mas já vi gente chorando de raiva. Fica com tanta raiva que chora. Né? Mas Jesus não está falando de choro de raiva aqui, nem de choro de alegria. Ele está falando de choro de tristeza mesmo. E olha o nível de tristeza que Jesus está dizendo. O termo no grego que ele usa aqui é pentel. Pentel é o grego que ele usa para aqueles que choram. E pentel significa prantear, lamentar por alguém. Normalmente esse termo é utilizado no grego para falar sobre a dor de uma partida de alguém. Alguém que já viveu um luto. Alguém que sente a falta de uma pessoa que já não está mais no nosso meio. Este é o tamanho da dor, é uma dor de luto, é um sofrimento de luto. No grego não existe palavra que fale de um sofrimento mais profundo do que pentel. E é o que Jesus usa aqui. Só para você ter uma ideia, a Septuaginta, que é a tradução grega de toda a Bíblia, porque você sabe, o Antigo Testamento está escrito em hebraico, o Novo Testamento está escrito em grego. Existe uma tradução da Bíblia toda em grego. E na Septuaginta, que a Bíblia é traduzida para o grego, essa palavra ela é usada naquele momento em que Jacó recebe pelos filhos as vestes de José rasgada e ensanguentada. E ele acredita que José foi morto por uma besta fera. Ele não sabe que na verdade José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos estão ali com aquelas vestes ensanguentadas e rasgadas, entregando a Jacó. E o pai Jacó recebe as vestes do seu filho mais novo. E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele se cobre de pó e ele pranteia por muitos dias por causa da perda do seu filho. O termo pentel é utilizado aqui. Este é o tamanho da dor, do choro que Jesus está falando em bem-aventurados os que choram. Esse é o tipo de choro que Jesus está se referindo. Queridos, e nem todos os que choram são felizes e serão consolados. Jesus não está fazendo aqui uma apologia a qualquer tipo de tristeza, ou de luto, ou de falta, como eu disse aqui. O nosso Senhor não disse que aqueles que choram por qualquer motivo de tristeza, ou por motivo algum de tristeza, é que são felizes. Ele está falando de um tipo certo de choro e de um tipo certo de consolação. Então nós entendemos a profundidade do que Jesus está falando, agora vamos entender que tipo é esse. Né? Então, para a gente entender que tipo de choro Jesus está falando, eu queria começar falando sobre o que não é esse choro. Que tipo de choro não é o que Jesus está falando? Em primeiro lugar, não é um choro de uma piedade fingida. Não é só uma aparência. Jesus não está falando sobre só uma cara, sobre um tipo de estar miserável, de estar se sentindo mal. Esse choro ele não é uma atitude meramente externa para que os outros vejam. Ele não é um falso puritanismo, uma aparência de piedade ou um farisaísmo. Mas ele é profundo. Talvez em alguns momentos na história da igreja ou em alguns lugares até os dias de hoje, passam a impressão de que ser religioso é ser mísero, tomando uma forma de falsa de piedade. Mas não é esse o choro que Jesus está dizendo aqui. Né? O reverendo Hernandes Dias Lopes ele tem um postzinho que eu, pesquisando sobre essa palavra, um pouquinho eu vi, que ele postou muitos anos atrás, que ele chama de o choro dos falsos. E ele fala dos fariseus, ele diz assim, Jesus diz que os fariseus mostram-se contristados e desfiguram a face com o fim de parecer aos homens que jejuam. Mateus 6,16. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele, e seu reino rasgou as vestes e vestiu-se com pano de saco. Suas vestes estavam rasgadas, mas não seu coração. Ele vestia-se de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. Queridos, o choro que Jesus está falando não é uma
aparência de piedade. Não é uma aparência de puritanismo. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados os que choram, ele não está falando assim que é aquele que chega na igreja assim com aquela cara cabisbaixa. Ele não está falando daquele que parece que é mais melancólico. Ele não está falando desse tipo de piedade aparente, de uma contrição aparente, de algo que pareça. Não é isso. Também não é, a segunda coisa, também não é um choro da carne, ou um choro natural, ou seja, não é um choro por algo físico ou material. Nós podemos sim chorar de dor física, podemos chorar pelo luto de alguém que a gente perdeu, pela decepção com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, nós podemos chorar por desespero, nós podemos chorar por saudade, por compaixão por alguém que está passando mal, por alguém que precisa de ajuda, nós podemos chorar muitas vezes por solidão, choramos às vezes de fato por depressão, choramos às vezes de amor, entre tantas outras coisas, mas aqui não tem nada a ver com isso, é um tipo específico. Não se trata de um choro pela perda de algo material, por algo físico, por algo natural do nosso dia a dia. Não é um choro porque nós perdemos o ano da faculdade, ou porque não veio o emprego que a gente queria, ou pela falta de sustento, pela falta de dinheiro, porque todos podem chorar por algo assim, não é verdade? Pessoas que nem conhecem a Jesus podem lamentar esse tipo de coisa. Podem sofrer com isso, não é isso que Jesus está falando. Porque todos podem chorar por isso, mas será que nós chegamos a chorar quando nós perdemos a nossa pureza? Quantas vezes aí você pecou e viu assim, puxa, eu perdi a pureza aqui nisso? Viu essa vontade de chorar? Nós sabemos, queridos, que nós todos somos pecadores. Que todos pecamos, a Bíblia é clara em relação a isso, ela é clara em mostrar que todos somos pecadores, que todos carecemos da glória de Deus, todos carecemos da redenção em Cristo Jesus, dos méritos nele para nós nos achegarmos a Deus, mas será que nós chegamos algum dia a chorar um choro doído porque a gente peca? Será que chegamos alguma vez assim a nós lamentarmos ao ponto de chorar, parecendo que nós tínhamos perdido alguém? Pelo fato simplesmente de nós termos pecado, que não é tão simplesmente assim? Será que nós choramos quando nós ofendemos a santidade de Deus? Quando apagamos o Espírito? Quando ultrajamos a graça? Ou quando nós endurecemos o nosso coração? Será que choramos, queridos, efetivamente pelo pecado que nós cometemos? Você entende isso? Nós, muitas vezes, temos mais o receio, o constrangimento, sofremos mais pelo pecado descoberto do que efetivamente por termos pecado. É semelhante àquele que rouba banco, aquele que assaltou, que é ladrão, sei lá, e ele por acaso foi preso. Aí você vê lá a polícia, vai lá, sei lá, a polícia prendeu, vai alguém entrevistar, o repórter lá, tem uns lugares que tem uns jornal que o pessoal fica entrevistando, o pessoal que vai preso. Aí tem uns que choram, né? Não sei o quê, começa a chorar, né? O choro é muito mais porque a polícia pegou do que de fato porque estava fazendo algo errado, porque estava pecando. É muito semelhante ao que aconteceu com Judas. Judas parece, quando a gente vai olhar para a história dele, que ele deu vários passos em direção a um arrependimento genuíno, né? Judas, depois de trair Jesus, ele reconheceu que ele errou. Olha aí, tem gente que peca, tem gente que erra e nem reconhece que errou. Nem reconhece o pecado, nem reconhece o erro. Judas reconheceu o erro. Judas não só reconheceu o erro, mas ele confessou o pecado. Ele confessou que ele tinha errado. Ele não só reconheceu, não só confessou, mas ele devolveu as moedas que ele tinha recebido para trair Jesus. Além disso, ele fez uma defesa depois, ele quase que voltou atrás do que ele disse. Ele fez uma defesa dizendo que aquele a quem ele tinha traído era inocente. Então veja, Judas ele deu passos, queridos, que muitas vezes eu e você não damos. E parece que Judas então se arrependeu, será que é isso? Na verdade não, porque a tristeza de Judas, e o que a Bíblia nos mostra que Judas na verdade viveu um remorso e não um arrependimento, é que a tristeza dele foi muito mais pelas consequências do que ele tinha feito, do que de fato pelo que ele tinha feito. Se a consequência do que ele tivesse feito acontecesse, o alvo que ele queria, ele não estaria arrependido pelo que ele fez. Ele não estaria arrependido pela desobediência. Judas achou que traindo Jesus, entregando Jesus, os judeus iriam se rebelar contra o Império Romano e ia rolar uma guerra civil lá e talvez eles iam se livrar do Império Romano. Judas queria uma separação política do Império Romano e ele achou que Jesus era tão querido que ia dar uma revolta, que ia dar uma revolução. Talvez se tivesse acontecido isso, Judas não teria se arrependido de ter traído Jesus.
Mas o que aconteceu com Judas? Judas, na verdade, ele mostra ele confessa o pecado, ele tenta devolver as moedas, ele tenta fazer uma defesa de quem ele tinha traído, mas porque a consequência do que ele fez não foi conforme ele queria. Então, queridos, o choro, em primeiro lugar, ele não é uma piedade fingida, ele não é algo aparente. Em segundo lugar, ele não é algo carnal, ele não é um choro da carne, ele não é um choro físico. E em terceiro lugar, ele também não é um choro pela consequência do que a gente faz. Ele não é um choro pelo medo ou pelo desespero depois que nós estamos errando, depois da consequência do que a gente faz. Mas então, queridos, o que esse choro significa? E por que nós devemos lamentar? São só duas coisas, mas eu vou investir mais tempo na primeira. A primeira delas é que esse é um choro espiritual pelos nossos pecados pessoais. Presta atenção, quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os que choram, e o termo que ele usa é um choro doído, é um choro de luto profundo, ele está falando de alguém que chora pelos seus próprios pecados. É um choro espiritual pelos nossos pecados pessoais. Queridos, nós precisamos entender que antes de provarmos de uma verdadeira alegria na nossa vida cristã, antes de você provar da plenitude, antes de você provar de verdadeiro gozo e alegria na sua vida com Jesus, antes de você provar isso em todas as áreas da sua vida, é necessário que nós sejamos convencidos dos nossos próprios pecados. Não tem como nós provarmos desse caminho de plena realização, de plena alegria, se nós não somos ainda convencidos do nosso pecado. Veja que Davi, muito diferente de Judas, quando ele vai lá e ele se interessa por Batseba, uma mulher casada, ele dá um jeito de estar com ela, depois que dá ruim porque ela engravida, ele tenta fazer parecer que é do marido, não dá certo. Depois ele vai lá, dá um jeito de matar o marido da mulher. Então ele foi adúltero e assassino. Depois de ele fazer tudo isso, e ele é confrontado pelo profeta Natã a respeito do pecado, ele evidencia que não era o reino dele que estava diante dele, não era a reputação dele que estava diante dele, não era o que os outros iam pensar, mas sim o que estava diante dele era o seu próprio pecado. Ele fala isso lá no Salmo 51, que ele compõe nesse tempo, em que ele é confrontado pelo profeta Natã, e diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi teve a plena consciência de que o pecado dele estava diante dele, e somente isso, que era o próprio pecado. Queridos, e o nosso pecado, ele é uma ofensa contra Deus, e por isso nós precisamos lamentá-lo. Ele é uma hostilidade contra Deus. Nos tempos em que vivemos, tanto dentro da igreja como fora, nós presenciamos um defeituoso senso de pecado. Já parou para pensar nisso? Se você pensar na sua vida, talvez na igreja, se a gente pensar onde a gente vive numa sociedade, a gente vive num tempo, a gente vive numa cultura, onde há claramente um defeituoso senso de pecado. A impressão que dá é que a nossa geração, ela vive anestesiada espiritualmente, em que a gente peca e não vê. Nós vivemos num tempo em que nada tem nada a ver. Não, tem nada a ver. O que tem? Todo mundo faz, não tem problema. É comum, é normal. Acontece por aí, é natural. E com isso, queridos, nós vamos criando mecanismos de autoconvencimento de que o que nós fazemos não é mais pecado. A gente começa a relativizar as coisas e achar que é tudo natural. E achar que as coisas não fazem mais mal, que não ofendem a Deus, que não são hostilidade a Deus, quando na verdade o nosso pecado ofende a Deus, é hostil contra Deus. Nós praticamos o pecado muitas vezes, e a dor da consciência já não nos fere mais, e a gente começa a racionalizar o pecado. Eu gosto desse termo da racionalização do pecado, porque o reverendo Ronaldo Lidório, ele escreveu uma vez um artigo sobre isso, e ele fala que racionalizar o pecado é buscar justamente justificar. E facilmente a gente nota quem racionaliza o pecado, porque na conversa, quando a gente é confrontado, ou quando a gente vai muitas vezes exortar,
E nós mesmos fazendo isso, ou a pessoa, ela já traz as justificativas do porquê ela faz, ou do porquê ela fez. Isso é racionalizar. Ele diz assim, o problema central da racionalização é que ela nos distancia da verdade. Ajuda-nos tão somente a pensarmos sobre as razões que justificam o nosso erro, não nos confronta e jamais nos ajuda a termos corações transformados. A gente, na verdade, racionaliza criando um casco em volta do nosso coração, criando uma camada, anestesiando e achando assim é normal. Podemos viver isso, não tem problema algum. Mas, queridos, criar isso, não sentir o pecado, é ofender a Deus e resistir o Espírito Santo. Lucas, quando ele está escrevendo Atos, ele fala sobre isso. Ele fala que na defesa de Estevão ao povo, lá quando ele está se defendendo aquilo que ele estava pregando, no capítulo 7, versículo 51, Estevão diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Nosso pecado, ele ofende, é uma ofensa contra Deus, nós precisamos lamentá-lo. O nosso pecado também é uma clara ingratidão a Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando nós pecamos, nós evidenciamos, deixamos claro diante de Deus que estamos sendo ingratos pelo que Ele fez por nós. Por quê? Veja, queridos, que a obra da redenção, aquilo que Deus fez por nós, a maior prova do amor de Deus por nós, o plano perfeito de amor de Deus por nós, foi de enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, por causa do quê? Dos nossos, fala aí, pecados. A obra salvífica, a obra da redenção, foi Deus enviando o seu Filho, para que Ele viesse no meu e no seu lugar, e padecesse, e sofresse numa cruz, e fosse humilhado, fosse castigado, fosse morto, não apenas sofresse fisicamente, mas provou a ira santa de Deus, provou da morte pelo pecado no nosso lugar. Quando Jesus dá aquela declaração na cruz, Senhor, por que me abandonaste? Ele sentiu ali o peso da condenação pelo pecado, não foi só uma humilhação e um sofrimento físico, mas Jesus recebe a responsabilidade, a culpa pelo meu e pelo seu pecado. E por isso, queridos, quando nós amamos ao pecado e não nos desligamos dele, nós estamos sendo profundamente ingratos ao amor de Deus por nós. Estamos revelando uma profunda ingratidão por aquilo que Deus fez por nós e no nosso lugar. E em certo sentido, queridos, ouvi um pastor falando sobre isso, achei pesado pra caramba, mas achei interessante. Em certo sentido, ser pecando e nós pecarmos sendo ingratos a Deus é uma ingratidão que nos rebaixa a um nível pecaminoso. Presta atenção nisso, olha que pesado, que nem os próprios demônios experimentam. Olha só, quando nós pecamos, o nível de ingratidão que nós temos em relação a Deus, ele é um nível de pecado que nem os demônios experimentam. Por quê? Porque os demônios, eles não foram alvos da graça e do amor de Jesus. Eles não foram alvos de um plano salvífico de Jesus, de uma obra de redenção. Deus não mandou o Filho para morrer, mas mandou por nós. Nós provamos de uma ingratidão muito grande. Então o nosso pecado, além dele ser uma hostilidade contra Deus, ele também é uma ingratidão contra Deus, e por isso a gente tem que lamentar ele. O nosso pecado, ele também é o princípio para um distanciamento de Deus, e também nós precisamos lamentá-lo por isso. Fala a verdade, não há bem maior, nós cantamos isso aqui, não há bem maior para o ser humano, não há nada melhor para o discípulo de Jesus do que estar em comunhão com Deus, vivendo intimamente com Ele. Pensa aí você que já tem uma caminhada mais antiga com Deus, pensa você aí que talvez já se converteu há muito tempo, que cresceu na igreja, pensa aí você que já tem uma caminhada com Jesus, se os melhores momentos da sua vida, as melhores épocas da sua vida não foram as épocas que você estava bem com Deus. Parece que as coisas são melhores, a gente gosta de estar em intimidade com Deus naquela semana, naquele mês, naquele ano, em que parece que as orações fluíam melhor, em que as devocionais eram mais ativas, a gente não falhava, a gente sentia menos sono na hora de ler a Bíblia. Você já provou disso? Sem dúvida alguma,
não tem nada melhor do que estar em comunhão com Deus. Eu me lembro muito da primeira vez que eu fui fazer parte do King's Kids. Não sei se você conhece King's Kids, é uma turma da Jocum, aquele trabalho que faz com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. A primeira vez que eu fui, eu tinha 18 anos. E eu fui participar de um King's Kids, e 30 dias lá, hospedado num colégio, fazendo evangelismo, e seguindo aquela agenda, né? E todo dia, 7h30 da manhã, se não me engano, a gente tomava o café de manhã, e logo depois do café tinha o tempo da devocional. Aí a gente tinha uma devocional individual e depois uma em grupo. 30 dias, todo dia. Todo dia. Cara, no final dos 30 dias você volta para casa flutuando, né? Parece assim que você fala assim, meu Deus, eu quero morar o resto da vida num colchão no chão de um colégio, indo fazer evangelismo na rua, porque você prova de todo dia estar fazendo devocional, todo dia estar ali compartilhando, todo dia estar vivendo as coisas de Deus, todo dia estar em oração, você parece que fica mais crente, né? Vamos orar então, vamos orar aqui agora. E ora, e parece que a vergonha das coisas vão embora, e a gente volta, você não quer nem ir para a escola, assim. Eu lembro que eu estava na faculdade, não queria nem ir para a faculdade. Eu falei, gente, eu vou chegar flutuando naquela faculdade. Porque quando a gente está bem com Deus, não tem nada melhor. Queridos, e da mesma forma, quando nós pecamos, nós somos também tomados por uma angústia e um pesar, e a primeira coisa que nós notamos é que a nossa intimidade com Deus, ela começa a ser interrompida, parece que ela é meio manchada, parece que as coisas não são legais, parece que não acontece da mesma forma. Quando a gente está vivendo em pecado, quando a gente tem lutado no pecado e tem perdido, parece que as coisas não fluem. Isaías 59 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Nosso pecado é o princípio do distanciamento de Deus, de vivermos distante de Deus, de começarmos a ficarmos alheios. Queridos, quantos amigos da minha mocidade, eu vejo que começaram com coisas tão pequenas, a aceitar assim pequenas concessões a respeito do pecado, e de repente tão grandes abismos se abriram e tão distantes estão. O pecado ele é o princípio para a gente se distanciar de Deus, porque não há comunhão entre Deus e o nosso pecado. Não tem como nós vivemos agarrado naquele pecado, vivendo aquele pecado, e achar que isso vai dar comunhão com Deus, e achar que a gente pode levar o pecado de um lado e a comunhão com Deus do outro. Não é possível isso. Deus não tem essa comunhão. Então, queridos, este é um choro espiritual pelos nossos próprios pecados. É isso que Jesus está falando. Mas não só isso, tem uma segunda coisa, que eu vou passar aqui, bem rapidinho. É que ele não é só um choro espiritual pelos nossos próprios pecados, mas o que Jesus está falando aqui, daqueles que choram, também diz respeito a um choro espiritual pelo pecado dos outros. Olha só. Talvez você está pensando aí, caramba, Samuel, nem pelo meu eu estou chorando ainda, nem pelos meus pecados. Eu tenho chorado, esse choro doído por aquilo que eu tenho feito, imagine pelo dos outros. Mas querida, as Escrituras dizem isso sim. O discípulo de Jesus, ele chora devido ao pecado dos seus semelhantes, da miséria das pessoas sem Deus, da sociedade, do mundo, da igreja. Ele tem consciência que essa desgraça é fruto do pecado, e frente a frente com todo esse quadro, ele chora e lamenta. Esse é o quadro do discípulo de Jesus. E a gente vê isso pelas Escrituras. Davi fala disso no Salmo 119, ele diz assim, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Paulo também escrevendo aos Filipenses, ele diz isso, ele fala assim, pois muitos andam entre nós, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O exemplo maior que nós vemos é Jesus. Jesus no capítulo 23 de Mateus, ele vai falando de juízo sobre os fariseus, sobre tudo que estava acontecendo em Jerusalém, sobre tantas coisas que estavam distante da graça, do evangelho em Jerusalém, e no final do capítulo ele acaba condenando a cidade, mas na verdade quando ele está ali condenando, ele lamenta. O fim do capítulo ele chora pela cidade, ele lamenta pelo pecado que havia ali. Jesus faz isso, a Bíblia nos instrui a isso. A gente pode ver esse exemplo também quando Jesus ressuscita Lázaro, né? A história vai contar que Jesus, quando ele chega, ele primeiro tem um contato com Marta, ele conversa com Marta, ele tem um diálogo com Marta, que era irmã também de Lázaro, e depois mais à frente ele encontra Maria, né? E quando ele encontra Maria, o texto diz assim, está lá em João 11, 32 a 35, se depois você quiser ler. Diz assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus,
Ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aí olha o verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde os sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Aí vem o verso 35, que é o menor versículo da Bíblia. Qual que é? Jesus chorou. Esse aí. Jesus chorou. Queridos, eu acredito, de fato, que nós podemos entender aqui que Jesus se compadeceu de Maria. A gente pode ler esse texto e entender que Jesus sofre as nossas dores, mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro logo depois, que ele sente o que a gente sente, que ele é coparticipante nas nossas lutas e nas nossas dores e que por isso ele chorou ali junto. Mas o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele faz um comentário sobre esse texto, falando ali mostrando ali essa ideia de chorar na verdade pelo pecado, e eu achei muito interessante. Ele diz assim, que esse foi o motivo que levou Jesus a chorar diante do túmulo de Lázaro. Jesus contemplou aquela coisa horrenda, feia e imunda, denominada pecado, a qual invadiu as nossas vidas e introduziu na vida a própria morte, perturbando e infelicitando a vida. Jesus chorou diante disso e gemeu em seu espírito. Olha que legal, eu achei muito interessante isso. Jesus viu a morte, e viu a morte como fruto de pecado, e viu como gente piedosa sofre por causa disso, dessa coisa horrenda, dessa coisa feia, e ele chorou por sofrer, por ver o pecado na vida do semelhante, na vida da igreja, na vida do povo. E o choro que Jesus está falando aqui, esse choro doído é pelos nossos pecados, mas também pelos nossos dos próximos, do nosso próximo, seja ele da igreja ou não. Eu não sei se você já teve essa sensação, queridos, mas tem coisa que a gente recebe no WhatsApp, tem coisa que a gente ouve nas nossas conversas de trabalho, da vida das pessoas, ou talvez na faculdade, que parece que a gente ouve assim, dá um peso, parece que aquela história assim está tão longe de Deus, você fala assim, meu Deus, gente, tem gente mesmo vivendo isso, olha que coisa horrenda, que coisa longe de Deus, e a gente tem que sentir esse peso. As coisas que a gente vê na televisão, as coisas que são tratadas no nosso tempo, tem que pesar o nosso coração ao ponto da gente sentir o peso do pecado que assola, não só a nós, mas ao nosso semelhante também. E ter essa vontade de choro, de lamento por conta do pecado que tem nos separado de Deus. Por conta do pecado que nos faz essa separação de Deus. Queridos, eu queria aplicar tudo isso. A gente viu o que esse choro não significa, a gente viu o que esse choro significa, e eu queria trazer algumas aplicações bem rapidinhas, para que você saísse daqui pensando nisso, para que o Espírito Santo de Deus ministrasse isso no seu coração ao longo dessa semana, para que você pudesse se alimentar disso um pouquinho ao longo desse tempo. Mas a primeira aplicação para nós hoje, é que esse choro, ele evidencia a graça de Deus e um novo nascimento em Cristo. Esse choro, ele é a evidência de um novo nascimento. E sentir isso é a evidência de um novo nascimento. Quando a minha filha mais nova nasceu, a Alice, a gente estava super empolgado, super animado, né? Aí assim, eu fui bem aquele pai babão, assim, né? Fiquei ali sentado, né, do lado da mãe e tal, e foi cesariana. Então eles colocam um pano na nossa frente assim, a gente fica sentado ali do lado da cabeça da mãe e tal, a mãe passando mal e a gente ali do lado e tal. E aí começa o negócio. Aí eu estava lá, né? Bem babão com a câmera assim, né, o celular e tal, querendo filmar, daí a médica, a enfermeira falou assim, não, calma, fica sentado aí, né, e aí na hora que eu tirar, nascer, aí eu levanto a neném e você filma e tal, beleza, legal. E eu fiquei lá, né, vou filmar, sentei atrás do pano, não sei o que, e tal, e tá lá, não sei o que, e demora, e cadê, e eu curioso, né, e o pano ali, eu só vi a cabeça da Marília do meu lado. Eu, Jesus amado, o que está acontecendo? Então, daqui a pouco a anestesista subiu assim numa cadeira, ficou atrás da cabeça assim da Marília, começou a empurrar a barriga da Marília, assim, eu falei, Jesus Cristo. E daqui a pouco, por uma fresta, eu vi a Alice saindo na mão da médica, mas ela não chorou, queridos. Ela saiu na mão da médica, com o pescocinho de lado, o olho fechado e caladinha, meio desfalecida. Gente, é aquele segundo que demora anos. É aquele sentimento assim, o que está acontecendo? E aí eu quis levantar e a enfermeira me segurou, falou, não, eu vi que eles estavam nervosos, falaram, isso aqui é um procedimento cirúrgico. E eu, meu Deus do céu. E aí a médica saiu com a minha filha.
Aí daqui a pouco eu falei, mas eu quero ir lá. Daí a enfermeira falou, não. Aí acho que a médica falou, não, pode vir e tal. Aí na hora que eu estava indo, eu escutei, aquele chorinho que evidencia a vida, que evidencia que ela estava viva. E ela está muito viva, viu, gente? Vocês vão ver ela por aí, ela é viva até demais. Graças a Deus por isso. Mas da mesma forma que na hora que uma criança nasce, aquele choro evidencia que a vida aconteceu, que ela está pronta, que ela já não está mais ligada ao corpo da mãe, que ela está viva e que ela está pronta, e ela nasceu. Nós chorarmos pelo pecado evidencia que nós nascemos de novo e que nós fomos alcançados pela graça. Essa é a primeira aplicação que eu queria que você pensasse. Será que nós temos visto, queridos, pessoas chorando no nosso meio? Eu de verdade que eu não quero ser legalista, eu não quero fazer juízo de valor aqui, mas quando foi a última vez que a gente viu alguém no nosso meio, na nossa igreja, chorando por causa de pecado? Quando foi que a gente experimentou isso, talvez com a nossa própria vida? Porque a nossa falta de consciência pelo pecado não é porque a gente não peca mais, não é porque a gente parou, mas é porque nós estamos muito longe daquele que é a luz. Já parou para pensar nisso? Evidencia talvez que nós não nascemos de novo, que nós estamos muito longe desse Deus da graça, porque estar perto de Deus é estar perto da luz, e quanto mais perto da luz nós vemos as nossas máculas, as nossas manchas, as nossas falhas. E isso vai nos fazer constranger, vai nos fazer querer lamentar pelo nosso pecado, vai querer quebrantar o nosso coração. A falta de consciência pelo nosso pecado não nos leva à consciência do pecado, e a Bíblia nos exorta para que o nosso coração não nos endureça. Você já se escandalizou com você mesmo alguma vez? A falar assim, poxa, de novo, mais uma vez eu estou errando nisso, eu já fui perdoado, fui lavado, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, estou errando mais uma vez. Queridos, essa aplicação é a primeira. Esse choro ele evidencia a graça e o novo nascimento. É bom que a gente chore de vez em quando o nosso pecado. É bom que o pecado doa no nosso coração. É bom que a gente não crie essa casca, porque ela evidencia que a gente está diante da graça de Deus. A segunda aplicação, bem rapidinho, é que esse choro ele passa pelo processo do constante autoexame. O que eu quero dizer com isso? Queridos, que experimentar esse choro, por cair em si sobre a nossa própria condição de pecado, não é algo apenas para o momento da nossa conversão, mas é um processo de toda a caminhada. Talvez quando a gente fala disso, de chorar pelo pecado, você lembra assim, eu me lembro quando me converti, caramba, eu chorei horrores lá, por tudo que eu tinha vivido, mas graças a Deus aquilo passou e tal. Mas a gente tem que sempre manter um autoexame. Essa é uma condição de sermos doídos, de sermos enlutados por causa do pecado, que ela nos acompanhará até o fim, até estarmos na glória com Cristo. E os mais profundos conhecedores da vida do Espírito sempre recomendaram o autoexame constante. Nós temos que sempre estar refletindo acerca de nós mesmos. O discípulo de Jesus, ele não apenas medita naquilo que ele praticou antes da conversão, mas ele medita e contempla as suas próprias ações no seu atual estado e na sua condição hoje de pecaminosidade. O que foi isso que eu fiz? O que foi aquilo que eu disse? O que foi aquilo que eu pensei? Por que será que eu continuo agindo assim? Por que será que meu temperamento ainda não mudou? Por que será que eu me irrito tão facilmente? A gente tem que estar na prática do autoexame. A gente tem que estar na prática pedindo para que o Espírito Santo sonde o nosso coração em todo o tempo. Se nós vivemos achando que nós não temos pecado, ou que a gente peca pouco, que a gente pode até ser considerado bonzinho, a gente está nos enganando e nos afastando de provar da graça de Deus, de coisas boas. Quando a gente acha que a gente não tem tanto pecado assim, a gente se afasta disso. Vou dar um exemplo rapidinho. Lá em Lucas 7, a gente lê aquela história da mulher na casa de Simão. Você lembra disso? Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Ele vai jantar na casa do fariseu, chega lá, ele senta, e de repente uma mulher pecadora da cidade, provavelmente estava envolvida com prostituição, ela fica sabendo que Jesus estava ali, ela vai até lá na casa do fariseu, entra lá, traz um alabastro com unguento, um vaso ali com óleo, começa a lavar os pés de Jesus e chorando, e com as lágrimas ela vai lavando os pés de Jesus, e enquanto ela lava os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, e o fariseu pensa, diz a Escritura assim, acho que Jesus não é tão mestre assim,
porque se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando ele, e ele não ia deixar, porque ela é pecadora. Mas o texto diz que Jesus, sabendo disso, vai lá e faz assim: Simão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tinha um credor que ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50.000 denários. E os 2 não tinham condição de pagar. E o credor falou assim: bom, eu perdoo a dívida de vocês. Quem foi que esse credor amou mais? Ele amou mais quem? Aí Simão falou assim: certamente o que devia mais. Ele falou: pois é, você julgou bem, você julgou legal. E olha só, eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar meus pés, que era natural que as pessoas fizessem. Você não me cumprimentou com o ósculo santo, com um beijo. Esta mulher, desde que ela chegou, ela lava os meus pés, ela ungiu, e ela não cessa de beijar os meus pés. A quem muito acha que está muito bem, que não tem pecado, que é o bonzão, prova pouco da graça, prova pouco desse amor, né? Prova menos, mas aquela mulher, ela provou mais. E a nossa autorreflexão, ela deve ser constante, para nós que somos discípulos, e a correção e o entendimento dessa nossa própria condição também. Então, queridos, a primeira aplicação é essa, que esse choro, ele evidencia o nosso novo nascimento, e vivemos na graça de Deus. O choro também, ele passa por esse processo constante do autoexame, e por fim, esse choro tem como resultado o conforto e a consolação, e é isso que termina o versículo dizendo: porque serão consolados. E que promessa maravilhosa, queridos. Sabemos que o choro, ele precede um conforto. Esse chorar pelo pecado, pelo nosso semelhante, esse sofrer de fato no coração pelo nosso pecado, por aquilo que nós erramos, ele não fica só nisso. Não é para você ser uma pessoa que vive em tristeza, porque ele precede um conforto e uma consolação. Primeiro é preciso limpar a ferida, para depois provar de cura. Deus dá o melhor vinho no final, enquanto o diabo dá o melhor vinho no começo. O diabo pode tentar nos seduzir com prazeres e com mentiras. Ele pode chegar para você e dizer assim: olha, querido, você pode experimentar disso aqui, você merece, olha só o tempo que você esperou, isso aqui é seu, vamos lá, pode tomar conta. E isso pode parecer muito bom, muito doce, muito gostoso no começo, porque o pecado, ele é gostoso no começo, ele vai satisfazer aquilo que talvez os seus poros pedem, mas ele é um caminho de morte. E o diabo, ele oferece aquilo que é melhor no começo, aquilo que dá prazer, pode ser no sexo, no dinheiro, no sucesso, na aventura, em qualquer coisa disso, mas semelhante a isso. Mas depois que nós pegamos essa isca, o caminho é de morte, o caminho é de estarmos perdidos, de estarmos debaixo do jugo do pecado. Ao contrário, Deus nos oferece o melhor por último. Agora é o choro, a renúncia, o arrependimento, mas quando choramos pelo pecado, e Ele nos oferece depois o bom vinho do consolo, da comunhão, da vida eterna, inclusive onde não haverá mais lágrimas, um consolo que será eterno. O choro pelo arrependimento não é em vão, mas à medida que o choro pelo pecado vem, Deus vai limpando e curando o coração, e o derramamento do Espírito Santo chega até nós. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida, mas eu acho muito legal quando a gente estuda um pouquinho a ordem da salvação, a questão da regeneração, a questão da conversão, da santificação. Eu acho muito legal isso, porque eu experimentei um pouco disso. O que eu quero dizer? Alguns meses, queridos, antes de eu me converter, assim, eu fui criado na igreja, tá? Minha mãe se converteu, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, inclusive nesta igreja aqui, e eu cresci dentro da igreja, mas eu me converti mesmo com 17 anos. A conversão veio com os 17 anos, a adolescência eu não era convertida, assim, eu vinha na igreja obrigado, achava ruim, achava tudo ruim, tinha um cabelo aqui na cintura, era coisa horrorosa. Não que o cabelo grande seja feito, Léo, é legal, mas o meu cabelo era terrível, eu raspava ele até aqui em cima, só em cima crescia, era horrível. E eu não lavava direito, gente, era terrível. Graças a Deus, Jesus é bom, né? Jesus é bom. Se eu tivesse mostrado uma foto para minha mulher, assim, naquela época, falasse, esse aqui é o seu futuro marido, ela não tinha casado comigo de jeito nenhum. Mas alguns meses antes de eu me converter, aconteceu 2 vezes, de eu estar em casa e de repente eu ser acometido de um choro, que eu não sabia de onde vinha aquilo, eu não entendia por que eu estava chorando. Eu não entendia o porquê que eu chorava, e eu chorava muito, mas eu chorava muito, eu chorava de soluçar.
E depois que o Espírito Santo trouxe clareza, depois que eu me converti, parece que eu entendi que ali Jesus já estava limpando a minha alma. Jesus já estava limpando o coração. E esse choro não é em vão por conta disso, queridos. Quando a gente chora pelo pecado, quando Deus promove no nosso coração a dor pelo aquilo que a gente está errando, parecia que eu tinha uma banda de rock, tocava, não na igreja, evidentemente, não por causa do rock, né, mas porque não era música cristã. E eu comecei a sentir nessa época, parecia que não era o meu lugar, assim, sabe? E eu chegava em casa e eu chorava, e parece que Deus vinha limpando. E quando a gente prova disso, a gente está sendo mais aproximado de Deus. E é por isso que ele diz, felizes são os que choram, porque serão consolados. Quando choramos, queridos, pelo nosso pecado, quando nós choramos pelo nosso pecado hoje, quando nós sofremos a renúncia, o arrependimento e o choro do nosso pecado hoje, nós na verdade estamos sendo prevenidos de chorar, de viver essa angústia no inferno, onde já haverá choro e ranger de dentes, como a Bíblia fala, mas não haverá esse consolo. Nós estamos sendo poupados disso. No momento em que choramos pelo pecado e nos debulhamos diante de Deus com o coração quebrado e quebrantado, Deus nos perdoa, nos reveste com o poder do Espírito Santo. E o choro pelo pecado, ele é finito e temporal. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E graças a Deus por isso. Amém? Eu queria que a gente estivesse orando. E enquanto a gente orasse, eu queria fazer um apelo a você. Eu sei que a gente até está um pouco avançado no horário, mas a gente vai fazer uma última oração. E talvez no tempo dessa palavra aqui você meditou um pouco sobre a sua vida e você identificou alguns pecados na sua vida. Talvez alguns que você tem chorado, mas talvez alguns que você não tem chorado. E eu queria convidar você a clamar, porque a gente pode pedir essas coisas para Deus. Falar assim, Jesus, Deus, eu quero sentir a dor pelo meu pecado. Eu quero sentir de fato o que o Senhor sente pelo pecado, porque eu não quero estar inerte, eu não quero estar anestesiado.